também, os meninos que estão aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero que você ainda fique de pé. Mas eu quero que você, nesse momento, você vai pegar aí na mão da sua irmã. Nessa hora, né, não vou excluir os meninos, vocês vão interceder por elas. Mas as meninas, eu quero que dê a mão aí uma a outra. Não sei se você conhece, talvez você não conhece, mas que você dê a mão aí para essa pessoa que está aí do seu lado. E você vai orar com essa querida que está aí juntamente com você. Você veio para adorar ao Senhor, e ela também. Você veio para orar, para buscar do Senhor. Num dia de chuva, num sábado, né, chuvoso, talvez você tinha outras coisas para fazer, talvez nem eram tão importantes, mas você deixou tudo. Deixou sua casa, o sofá. Às vezes o sofá fica assim, né? Vem cá, deita aqui, vem cá, eu estou te esperando, você está cansada. Mas você resistiu a isso tudo para estar na presença do Senhor. Amém. E glória a Deus por isso. Você ouviu o chamado, o Senhor bateu na porta do seu coração e você disse: sim, eu vou, eu estarei lá. Que bom que você está aqui. Então ore com essa irmã que está aí do seu lado. Você não sabe talvez o que ela está passando, o que ela precisa, mas o Senhor conhece todas as coisas. E você vai ser instrumento para abençoar a vida dela neste momento. Então ore, abra a sua boca, ore por ela. Se você não sabe o nome dela, pergunte. Fala: irmã, como você chama? Fale para ela. Se você já conhece, ore, fale com Deus, apresente a vida dela ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade. E no nome de Jesus, nós queremos orar umas pelas outras. Senhor, nós somos mulheres transformadas, mulheres restauradas, cheias do poder de Deus. E para a glória do teu nome, Senhor, neste dia, o Senhor nos chamou, marcou este encontro conosco. O Senhor preparou a mesa e nós, ó Deus, como convidadas, nos achegamos diante do Senhor. Pai querido, muito obrigada, Aleluia, Senhor, pela tua Jesus. presença, Aleluia. pelo banquete, pela tua graça, Glória pelo a favor Deus. que nos atrai e que nos aproxima de Aleluia, ti todos Jesus. os dias. Pai querido, Obrigada, no nome Senhor. de Jesus, Obrigada, eu não conheço as tuas filhas que estão aqui nesta tarde, mas o Senhor conhece. E eu quero pedir ao Senhor Sim, que meu este Deus. momento entra, Senhor, no coração dela, na mente dela, Senhor. Este é o culto de meninas, das mulheres, ó Pai. Sim, Mulheres, Senhor. ó Deus, que o Senhor tem chamado para este tempo. Foi para este tempo que o Senhor preparou esta mulher. Sim, Foi para meu este tempo que o Senhor chamou Sim, esta Deus. mulher. Foi para esta hora, para viver exatamente este tempo que o Senhor, ó Deus, trouxe esta mulher para este lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a luta, a necessidade, talvez a dor ou a alegria do coração dela neste dia, Senhor, eu quero entregar ao Senhor. E no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor colha as lágrimas, às vezes as murmurações, e que o Senhor perdoe por isso, mas Sim, também Senhor. as alegrias, as ações de graças, eu quero entregar diante do Senhor. E Sim. pedir ao Pai que lá, aonde o Senhor está, Senhor, este mal, este problema ou esta alegria, que o Senhor possa entrar Sim, aqui meu agora. Senhor, e no nome de Jesus, é impossível talvez para nós, talvez para o homem, talvez para ela, solucionar esta questão, mas o Senhor é Deus do impossível. Aleluia. O Senhor é Deus Eu dos creio na tua palavra. exércitos. Eu O creio, Senhor Deus. envia o socorro ali Sim, agora, Senhor. Senhor. Talvez alguém, ó Deus, que esteja hospitalizado, talvez alguém que ficou em casa passando mal, mas o Senhor pode ir de encontro ali agora, Senhor, e todo este mal possa ser repreendido. Senhor, Sim, talvez Deus. alguma dessas mulheres passou alguma dificuldade e talvez ela ficou Sim, Pai, em nervosa nome de na hora de Jesus. sair de casa, o horário foi apertando e ela Deus. acabou ficando, Senhor, exaltada. Senhor, eu quero Deus, orar pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa misericórdia, tirar, ó Deus, este
Tira, de Senhor, mal, tira, isso, Senhor, que tira aconteceu, toda preocupação, todo Senhor. desentendimento, Em tudo nome aquilo, de Senhor, Jesus, que ó Deus, trouxe, que Senhor, cai por ali terra, Senhor, em uma nome de Jesus. situação, Senhor, ruim, que fechou o coração dela, Senhor. Verdade, eu quero Pai. apresentar este coração diante Sim, do Senhor. Deus. Sim, E pedir Senhor. ao Senhor, destrava, Sim, Senhor, Pai. este coração. Em nome de Ah, Jesus. Senhor, a tua presença está Trava neste sim, lugar, Senhor, é o que nós Deus. queremos, E que o fluir do teu Espírito Santo precisamos do possa teu agir, ó alcançar a Deus. vida dessa mulher agora, Ah, Senhor. tira esse Em nome coração de endurecido, Jesus, que o transforma, Senhor Pai. desfaça, Senhor, Em nome de Jesus. todo desentendimento, toda confusão, Senhor, que o Senhor coloque humildade nesse coração. Sim, meu em Pai. nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa liberar o Senhora perdão. Nayara, que não Pai pôde querido, estar no aqui, nome ó de Deus. Jesus, que ela Ela queria reconheça muito a estar, mas não pôde. Eu dependência peço do que o Senhor Senhor. ministre a cura sobre Que o ela, Senhor, Pai. ó Deus, esteja, Senhor, Em nome de liberando, Jesus, Pai ó querido, Deus. o coração Em nome de dessas Jesus. filhas, Senhor. Talvez Em nome muitas, de ó Deus, Jesus. por causa da chuva, não puderam estar aqui. Talvez muitas, ó Deus, gostariam, desejavam, ansiavam por este encontro, mas por algum motivo não puderam estar aqui. Alcança, Senhor, a tua filha neste momento, Senhor. Sim, Senhor. E que o Senhor possa liberar, ó Deus, o que esta mulher precisa, em nome de Sim, Jesus. Jesus. Eu ainda oro, Senhor, pelas mulheres dessa cidade, a cidade de Garopaba. Sim, E que o Pai. Senhor alcance, Senhor, estas mulheres. Entra, Senhor, nas casas, no meio das ruas, nas vielas, nos vilarejos. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver uma mulher, ó Deus, que o Senhor alcance esta mulher agora. Senhor, em nome de Jesus, tira dela, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sim, meu Liberta, cura, transforma. Sim, E que Pai. o poder do Senhor alcance vidas de mulheres neste momento, em nome Sim, de meu Deus, Jesus. em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas de vocês têm filhas? Ore pela sua filha. Ore pela sua filha. Para que ela te acompanhe, para que ela esteja com você. Que ela possa, onde talvez mora numa cidade diferente como eu, mas que ela esteja na presença do Senhor. Amém? Sem mais delongas, eu quero que você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1. Provérbios 14, 1. Eu acho que eu posso ficar sem o microfone, dá para me ouvir? Provérbios, capítulo 14, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Você pode repetir comigo? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Amém. Pode se sentar. Pai eterno, esta é a tua palavra. E em nome de Jesus, que o Senhor traga o entendimento e a revelação aos nossos corações. Nos ensine, Espírito Santo, e que possamos sair daqui transformadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, eu quero falar com vocês algo que não é, talvez, novidade, mas de uma maneira bem simples. Eu quero que você entenda o que é que o Senhor ainda está falando conosco. Nós lemos aqui Provérbios 14. Todos os anos, já por 5 anos, este é o 5º ano que eu faço a leitura do livro de Provérbios no mês de janeiro. É o mês que eu saio de férias das minhas atividades da igreja local. Mas eu não saio de férias da presença de Deus. Na presença de Deus, na verdade, é quando eu me firmo ainda mais. Logo nos primeiros dias do ano, 2, 3, até 12 dias mais ou menos, a gente faz um jejum ou um voto onde eu tiro alguma coisa, me
E nós já estamos aí, né, aos 20 desse ano de 2024. E a gente faz planos, você também fez, com certeza. Fez o seu projeto de vida, com certeza. Colocou aí as suas ações, as suas metas, os seus objetivos para este ano. E já se passaram 20 dias. O que é que você começou a fazer para que esse plano se cumpra? Já parou para pensar? 20 dias já passaram. E, rapidinho vai acabar o mês de janeiro. Assim como a gente tinha expectativa do ano 2024 chegar, ele chegou e já chegou rapidamente, já se passaram 20 dias. Então a gente precisa ficar esperta e atenta com relação ao tempo. Não dá para deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Não tarde, né, aquilo que você tem projetado. Então, todo ano eu faço a leitura do livro de Provérbios. E cada ano, cada vez que nós vamos ler a palavra do Senhor, o Senhor ele traz uma revelação nova ao nosso coração. E o meu pastor falava assim, e eu não entendi. Meu pastor é o meu sogro, sou casada, né, com o Marcos, como a pastora Neila já falou. E ele falava assim, tem hora que eu leio a Bíblia, né, logo quando eu cheguei lá em Minas, ele falava assim, tem hora que a gente lê a Bíblia e parece que salta fogo da Bíblia. Eu falei assim, Senhor, eu quero essa experiência, eu nunca vi isso. Eu quero ver com os meus olhos e sentir essa sensação. Até que um dia, né, o Senhor, ele fez de fato saltar o fogo, né, da palavra do Senhor e veio queimando ao meu coração. E experiências assim são coisas que o Senhor tem para este ano de 2024. O que nós precisamos fazer é arregaçar as nossas mangas e buscá-lo. Porque se eu quisesse essa revelação apenas por querer e não pegasse de fato a palavra do Senhor e fosse ler, talvez eu não teria essa experiência. Mas o Senhor, ele quer que nós nos dispomos. Foi o que a pastora Neila leu logo no princípio aqui do culto. Disponha, faça. Está na hora de levantarmos as nossas mangas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho, voltar para a obra do Senhor. Nós, como mulheres, somos chamadas e escolhidas pelo Senhor. Nós somos representantes de um reino neste lugar. Lá na sua casa, você também representa o reino de Deus. Lá na sua casa, você foi escolhida para edificar o seu lar. A Bíblia vai falar que o Senhor, ele levanta uma mulher. Comigo, uma mulher. Ele levanta uma mulher. Não é uma menina? Não é uma criança? Não é um adolescente? Não, não é. Uma criança, vou pegar minha filha aqui de exemplo, né, Giovana. Se eu falar com ela assim, vai lá, Giovana, e faça as atividades de uma mãe, ela vai saber? Alguma coisa ela até pode entender, porque ela está me olhando, me observando diariamente. Mas se eu ficar sentada de braços cruzados, ela não vai fazer quase nada, vai passar o dia e ela não vai fazer nada, a menos que eu fique ali falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a função de mãe vai ficar a desejar. A função de dona da casa vai ficar a desejar. A função que é minha função de esposa vai ficar a desejar. Então a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que Ele está levantando uma mulher sábia. É uma mulher, não uma menina. Quando nós somos jovens, que nós vamos nos casar, né? Tá lá o príncipe encantado, e nós vamos, não é encantado nada, é o homem de Deus que o Senhor colocou nas nossas vidas. Quando nós vamos nos casar, nós ainda somos imaturas. Mas muito mais nós temos visto nos dias de hoje, meninas casando tão cedo, sem entender o real propósito de um casamento. É assim ou não é? Mas nós precisamos estar atentas. Como mães, precisamos instruir as nossas meninas.
meninas, porque assumir o papel de uma mulher dentro de uma casa não é para qualquer uma. Ninguém conta pra gente, né? Quando a gente vai casar, ninguém fala pra ti, você não sabe o que você está arrumando para sua vida. Não é verdade? A mãe ensina a fazer o quê? Vem cá que eu vou te ensinar a fazer comida. Vem cá que eu vou te ensinar a lavar roupa, que agora você vai ter que cuidar da sua casa. Mas na real, não é só lavar roupa, não é só cuidar de uma casa, não é só dar atenção para o marido e para os filhos, mas nós precisamos edificar o nosso lar. Edificar o nosso lar. E o que é edificar? Edificar, segundo o contexto bíblico, é construir. Mas não é a construção em si, porque a construção cabe aos homens. A construção de levantar, de orquestrar, de fazer aquela coisa toda da engenhoca, fica com os homens. Mas cabe a nós o edificar. Quem é que vai lá e faz a decoração da sua casa? É o marido? É? Não, a decoração da casa cabe a nós. E se o marido falar com você assim, minha querida, hoje eu decidi que nós vamos pintar essa parede de rosa. Mas você olha e fala assim, mas não, eu amo rosa, estou até de rosa. Eu amo rosa, mas não vai ficar legal nessa parede, querido. Nós precisamos entrar num consenso. Não dá para ser rosa, vamos mudar essa cor. Vamos mudar, porque quem traz a harmonia para dentro de casa são as mulheres. As mulheres, você que traz a harmonia para sua casa. Você já percebeu e já notou que no dia que você não está bem, a sua casa também não funciona? É desse jeito. Quando a gente não está bem, que a gente está passando mal, está doente, está lá deitada, prostrada, a sua casa não funciona. A sua casa fica doente junto com você. Nada funciona. E aí parece que é o dia que mais os meninos precisam da gente, né? Mais a família precisa. Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Meu Deus, eu não posso nem passar mal. Porque ninguém faz nada, ninguém sabe nada. Mas é desse jeito, porque você é a responsável pela sua casa. A harmonia, a paz. E se o seu coração não está bem, para e pensa aí, analisa. Uns dias atrás, talvez isso aconteceu, que você ficou agitada, acelerada, e você percebeu que a sua casa também estava assim, agitada, acelerada. E aí começa, a disfunção, porque nada funciona. Tudo daí, a culpa é sua. Ô mãe! O marido, ô mulher, cadê? E você fica doido, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o nosso coração não está centrado, não está alinhado. Quando nós perdemos a paz de espírito, a paz que Deus coloca dentro de nós, fica tudo assim, Mas você não sabe, nem você sabe, Meu Deus, eu sei que eu vi esse negócio, eu vi esse sapato, aonde que foi que eu vi, não sei nem onde que eu pus. Mas é dessa forma que funciona. E nós precisamos estar alinhadas, centradas, cheias do poder de Deus. Nós precisamos desenvolver algo que nós não temos visto acontecendo nos últimos dias, que é o fruto do Espírito. É um fruto só, mas é um fruto que possui vários, é como uma mexerica, vários gomos, ou como um cacho de uvas, cheio, das uvinhas ali no mesmo cacho. Nós precisamos desenvolver este fruto, o fruto do Espírito. Este fruto está descrito lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do 22, que vai falar ali do fruto da carne e do Espírito, e que você precisa eliminar os frutos da carne e adquirir o fruto do Espírito. É o fruto que você precisa desenvolver, que eu preciso desenvolver. E é assim que essa mulher ela vai conseguir edificar a sua casa, na presença do Senhor. A palavra
do Senhor nos diz em 1 Pedro, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra comigo, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a nossa casa que está sendo edificada não é uma casa apenas física. Por isso que eu disse para vocês que a casa é construída pelos homens, mas cabe a nós fazermos essa edificação. É fácil colocar, pessoas lá para dentro da casa, é fácil fazer uma decoração, mas a edificação vai muito além disso. Vai muito além de colocar cadeira, flores, um jarro d'água, vai muito além disso. Estender uma cama, lavar uma louça, vai muito além disso. A edificação vai mover dentro da nossa casa o caráter, a fé. Como é que nós estamos passando essas coisas para quem está junto conosco? Dentro de casa. Como é que nós estamos desenvolvendo essas habilidades dentro da nossa casa? Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus ele está falando ao nosso coração. Olha, essa mulher que é sábia, ela precisa estar, ela é o cerne, A mulher sábia, ela é uma coluna dentro da sua casa. Há pouco tempo, eu falei com a minha mãe assim, eu não sabia da responsabilidade que é, casar e ser essa coluna que edifica a casa. É muito mais do que a gente às vezes pode pensar ou imaginar. Mas a Bíblia também fala que nesse desenvolver, nessa caminhada, Ele não nos dá fardo que nós não possamos carregar. Eu digo que edificar a minha casa, eu pessoalmente digo que para mim não é um fardo. Não é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Não é fácil conciliar muitas coisas, mas não é um fardo. Porque eu aprendi e entendi o que é essa responsabilidade e trago leveza para a minha caminhada. Porque senão a gente fica carrancudo, A gente fica ranzinza, a gente fica fechada, a gente acaba não desfrutando da graça que o Senhor ele traz nessa caminhada. Ter filhos, construir esse legado e trazer essa sabedoria na edificação de uma casa não é nada fácil, mas não é impossível. Fala a verdade. É impossível? Não, é possível. É possível. Mas nós precisamos, como eu falei no começo, não adianta eu querer ver o fogo e não me envolver com ele. Adianta alguma coisa? Não, eu preciso pegar para entender. Essa sabedoria que Provérbios vai dizer, não é uma sabedoria apenas de ter o conhecimento, de eu ir para a faculdade, de eu estudar, de saber muitas coisas, de ter esse entendimento todo. Não. Essa sabedoria que a palavra fala, que Provérbios vai retratar, é a sabedoria que vem de Deus. E o que é que eu faço para buscar essa sabedoria de Deus? É buscar mesmo. É ter um tempo com Ele mesmo. É todos os dias eu abrir mão de um sono, de um tempo de televisão, de celular, de conversa aqui, conversa ali e me esconder somente com Ele. É essa sabedoria que nós vamos adquirir quando nós começarmos a fazer isso. É essa sabedoria que nós vamos começar a entender. Como que eu vou lidar com essa situação?
situação? Como que eu vou lidar com aquilo? A Bíblia vai contar uma história, uma parábola das 10 virgens. Com certeza você já ouviu. Quantas já ouviram? A parábola das 10 virgens. Essa parábola vai falar de 5 mulheres tolas e 5 mulheres prudentes, sábias. O que é que as mulheres sábias dessa parábola elas fazem? Elas andam com um óleo reservado, enquanto as tolas só têm o óleo para ser consumido naquele momento, naquele instante. E por causa que o noivo demora, porque a notícia que elas escutam é: o noivo se aproxima, e todas elas saem desesperadas para ver o noivo, para ter o encontro com o noivo. E pela demora, todas elas acabam adormecendo, elas dormem, todas elas dormem. É pecado dormir? Não, adormecer. Mas, quando o noivo de fato estava na entradinha, que a porta ainda estava aberta, as prudentes estavam com óleo reservado para iluminar ainda mais, e as tolas não tinham mais óleo e as suas lâmpadas já estavam se acabando. E o que eu quero dizer para vocês? Como mulheres sábias, nós precisamos ter esse óleo reservado. O nosso estoque de óleo não pode baixar. O nosso estoque de óleo não pode acabar, não pode cessar. O que é que aquelas mulheres foram fazer no meio da noite? Aonde que elas achariam óleo para comprar? Óleo, o comércio, as vendas, elas são feitas durante o dia, não à noite. Não à noite, de dia, na luz, na claridade. Talvez à noite elas estavam produzindo, né, as sábias. Mas à noite eu não vou achar comércio aberto para comprar. Eu preciso ter isso já comigo. Como que nós fazemos para ter esse óleo? Como é que nós fazemos para ter isso, né, essa sabedoria, num tempo especial como o amado? A nossa eternidade, ela já começou. A partir do momento em que nós nos batizamos, nós já estamos vivendo a eternidade. A minha vida não é minha mais, mas é do meu amado. Assim como ele é meu, eu também sou dele. Então eu preciso trabalhar para este reino, eu preciso trabalhar para que ele possa fazer em mim o que precisa ser feito. Eu sou representante dele nessa terra. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta ainda, no capítulo 3, no versículo do 3 ao 4. 1 Pedro 3 e 4. Diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, no cabelo trançado e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Às vezes a gente é confrontado, né, com a verdade que o Senhor traz ao nosso coração. Mas é essa verdade que nos liberta. É essa verdade que me posiciona, que me faz tomar uma decisão. Qual é a minha decisão e o meu posicionamento diante da verdade do Senhor? Nós ainda comentávamos antes de vir, né, para cá, sobre as nossas roupas, né, pastora? As nossas saias, né? E comentávamos sobre roupas de grife. Eu nem sei o que é isso, nem nunca entrei numa loja de grife, né? Passei na frente, mas eu nunca entrei numa loja de grife. E as meninas lá na minha igreja local, onde eu também sou ali, estou, né, na liderança de mulheres, elas falam comigo assim: ah, pastora, mas você se veste tão arrumadinha, sempre as roupas, né, bonitas
assim, as minhas roupas não são de grife. Lá em Belo Horizonte existem feiras de roupas. E as minhas roupas são da feira. Não são roupas caras. E ela falou, meu Deus, mas eu não vejo essas roupas. Eu falo com elas assim, ó, sai um dia com calma. Vai com calma. E fala assim, eu vou dar uma volta, falar com o marido, prepara todas as coisas, seja sábia. Né? A feira lá começa 7h30, 8 horas da manhã e vai até 2 horas da tarde. Seja sábia, deixe o seu almoço adiantado, as coisas da sua casa já preparadas, seja sábia. E quando você chegar, você não vai ter problema, nem com o marido, nem com os filhos. E aí você chega, vai na feira com calma, passeia, olha, pesquisa, pechincha e faz aquilo que você precisa fazer. Não se descuide. Não se descuide, porque você é representante do reino de Deus. Você não pode andar esculachada, feia. Como você vai edificar sua casa? Feia, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, com aquele cheirinho assim desagradável, né? Não tem jeito. A minha mãe sempre fala assim, filha, uma coisa você precisa aprender e é uma lição muito importante para a sua vida. Nós somos pobres, mas a gente é limpinha. Limpinho, não pode andar feio, esculachado, a casa bagunçada. Talvez você fez esse voto esse ano. Não vou ser esculhambada, desorganizada. Eu vou ser uma pessoa organizada. Mas o guarda-roupa está daquele jeito. As roupas tudo fora do lugar. Eu brigo com esses meninos, eu falo assim, Jesus, organização. Nós precisamos disso. A casa perfumada, arrumada, cheirosa. As roupas organizadas, cheirosinha, alinhadinha. Eu sou das que passa a roupa ainda, oh Jesus. Jesus vai me libertando aos poucos, amém. Eu creio e recebo, Senhor. Mas eu ainda sou das que passam as roupas. E a pilha, né, de roupa às vezes está lá cheia e não consegue vencer a roupa. Roupa suja e roupa lava e roupas passa e está lá sempre. A gente não pode deixar isso acontecer, meninas, mulher sábia que vai edificar sua casa, que vai mostrar para sua casa o valor que de fato nós precisamos exercer como filhas de Deus. Não deixar a coisa acontecer de qualquer jeito. Pia de louça, as louças do armário tudo bagunçada, fica aqui, fica lá, põe de qualquer jeito. Não, nós precisamos ter organização. O banheiro, outra coisa que a gente pega muito é o banheiro, né? Principalmente nós que temos homens dentro de casa, né? O banheiro pega. O banheiro é uma coisa que lá na minha casa também pega. Falo, meu Deus, organização nesse banheiro. Aí toda hora, né, tem que chamar atenção, corrige, mas com amor. Faça isso com amor, com leveza. Não cobra sendo a chata, né? Sendo minha mãe fala isso toda hora a gente fala mesmo, não tem jeito, tem que falar. Se é para cobrar, a gente tem que falar, mas com leveza, com tranquilidade, não, sabe, com a cara fechada ou esmurrando a parede, assim, menino, eu vou te pegar. Não, mas com leveza. Meu filho, vem cá, arruma esse banheiro aqui, faz favor. Eu fico lá assim, igual general na porta aí. Quando você não arrumar, não vou sair daqui. Com leveza, para que ele possa entender, para que ele possa aprender. Faz com carinho, faz com amor. Você está cuidando daquilo que é seu, daquilo que é de Deus, a sua casa, a sua família. É ali que começa o seu ministério. É ali que você precisa ter, né, a doçura do Espírito Santo e a tranquilidade que só Ele pode exercer na sua vida. Deus, Ele escolheu você, minha querida, para viver o que você está vivendo neste tempo. Às vezes você se descabela e fala assim, Senhor, eu não vou dar conta, Jesus. O dia vai acabar e as funções não serão todas executadas. O que eu vou fazer, Jesus? Socorro! Mas chega no final do dia e você fala assim, meu Deus, eu consegui fazer tudo isso? Eu nem acredito. Porque Deus é que nos sustenta, é Ele que nos direciona.
Às vezes eu falo que eu sou engraçada, né? Eu sou palhaça. A gente fala às vezes algumas coisas e bate na gente, né? E fala assim, meu Deus, é bem assim que acontece lá na minha casa. E agora, o que eu vou fazer? Aprende. Leia a palavra, querida. Deixe que o Espírito Santo fale no seu coração. Trate com leveza. Não desleixada, com leveza. Mesmo sendo a general, mas com amor. Não punindo. Não castigando, não esbravejando, mas com amor, com carinho. É a sua casa, é a sua família. Eu falo que as pessoas às vezes falam assim, eu queria ganhar não sei quanto, eu queria ganhar na Mega Sena, eu queria isso, eu queria ter muito dinheiro. E eu falo assim, eu não queria nada. Tudo que eu preciso está ali, dentro da minha casa. É o meu maior tesouro, é a minha família. Não tem preço nenhum, nem dinheiro nenhum que pague aquilo que eu estou vivenciando todos os dias na minha casa. E não é fácil, mas é ali que está o meu maior tesouro. É ali dentro da minha casa. Não é fácil manter, né, uma filha de 9, um filho de 15 que é maior que eu, que bebe água aqui na minha cabeça. O marido, né? Não é fácil, nada disso. Mas não é impossível quando nós temos o Senhor. E eu quero convidar você a se dispor a ser essa mulher sábia. Que você seja como Esther, uma mulher levantada para este tempo, para esta hora. Você está vivendo exatamente o que Deus queria que você vivesse. O casamento, a criação de filhos, exatamente. Você é que precisa tomar a postura correta para deixar que o Espírito Santo flua lá no seu lar. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Você orou antes com a sua irmã, mas agora você vai orar por você. É a sua vez de falar com o Senhor. E que você não tenha medo. Você veio a este lugar para falar com o Senhor, para buscar a orientação dele. E ele liberou sobre a sua vida aquilo que ele queria. Chegou a sua vez. É como se ele se colocasse diante de uma mesa e falasse com você assim, você, filha amada, fala comigo o que você quer. O que é que você tem para falar? Que você possa abrir o seu coração ao Senhor. Deixe que o Espírito Santo flua. Talvez você precisa fazer uns passos de volta, de voltar. De se arrepender, fala, Senhor, eu preciso me arrepender disso aqui, isso está me incomodando, ou mostrar para o Senhor e confessar para o Senhor, Senhor, eu fiz isso aqui, olha, isso está errado, né? O Espírito Santo já falou no meu coração, eu preciso consertar isso aqui. Espírito Santo, me ajuda, porque isso que eu fiz não foi legal, eu falei rispidamente, eu não fui sábia, talvez eu esmurrei, eu esbravejei e não fui correta. Me ensina. Esta é a hora que você tem e a oportunidade que o Espírito Santo te concede de falar com Ele. Você precisa colocar diante dele. Deixe que Ele cure o seu coração. Que Ele possa te tornar uma mulher sábia, corajosa, uma mulher de fé, uma mulher restaurada. Amém? Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela direção do teu Espírito Santo. E mais uma vez, Senhor, eu oro para que o Senhor, ó Deus, entre no coração de cada filha tua. Senhor, o Senhor ainda me mostra, Senhor, mulheres, ó Deus, com o coração fechado. O Senhor ainda me mostra, Senhor, mulheres, ó Deus, que estão e precisam, Senhor, ser restauradas. Mulheres que precisam, Senhor,
Senhor traz para curar, para libertar. Pai querido, no nome de Jesus, uma palavra tão simples, ó Deus, mas nós queremos ser essas mulheres sábias para edificar o nosso lar. Senhor, mulheres que precisam de restauração no seu casamento, mulheres que precisam, Senhor, de restauração, ó Pai, na sua vida pessoal, na sua vida de intimidade contigo. Mulheres, ó Deus, que precisam da força do Espírito Santo, mulheres que querem, ó Deus, entender o que é um relacionamento contigo. Espírito Santo, pega na mão desta tua filha agora, Senhor, em nome de Jesus, e que ela entenda, que ela perceba, abra, Senhor, a percepção espiritual dela, o entendimento, os ouvidos, Espírito Santo. Senhor, fala comigo, que o Senhor tem chamado mulheres na madrugada, e elas não estão entendendo, elas estão achando que elas estão perdendo o sono, e elas não estão perdendo o sono, Senhor. Elas estão sendo sacudidas pelo Senhor para um tempo novo, para um tempo de busca, para um tempo de entrega, para um tempo, Senhor, em que elas precisam reservar o olho. Ai, Senhor, no nome de Jesus, ensina, Senhor, a tua filha. Ensina, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos do amado, como o amado também é nosso. Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura, Senhor, as mazelas, ó Deus, que esta mulher está apresentando diante do Senhor. Senhor, talvez no meio do seu casamento, ó Deus, onde, Senhor, houve rupturas, onde houve, Senhor, um desentendimento. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Esta mulher, ó Deus, que está, Senhor, entendendo e abrindo o coração ao Senhor. Senhor, talvez na educação de filhos, esta mulher, ó Deus, está buscando pela resposta do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Mães, ó Deus, que oram pelos seus filhos, mães, avós, tias, que oram, Senhor, pelos netos, sobrinhos, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando, Senhor, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, livrando, Senhor, este filho, esta filha, netos, sobrinhos, de toda a maldade, Senhor. Em nome de Senhor, estas crianças, adolescentes e jovens que vão voltar daqui a pouco, Senhor, para a instituição de ensino, Senhor, que eles tenham a mente blindada e que elas possam, em nome de Jesus, entender, ó Deus, que só o Senhor é Deus. E no nome de Jesus, que elas possam, dentro das suas casas, serem edificadas e que elas não recebam, Senhor, a influência maligna, mas por causa de uma mulher sábia que está, Senhor, edificando a sua casa, orando pelos seus filhos, orando pelos netos, pelos sobrinhos, ó Pai, que esta criança, que este jovem, que este adolescente, Senhor, eles possam ser blindados pelo Teu Espírito Santo. Que eles recebam, Senhor, em nome de Jesus, a sabedoria do alto, que não façam escolhas erradas, que tenham, Senhor, os sentimentos, ó Deus, guardados no Senhor, que sejam, Senhor, prudentes nas escolhas, que tenham amizades, ó Deus, de pessoas que os levem para mais perto do Senhor. Livra, Senhor, este filho, esta filha, este neto, sobrinho, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por este tempo, por este momento. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado mulheres como estas, que estão dispostas a arregaçar as mangas para falar, para mostrar, ó Deus, o poder do Senhor que está habitando nelas, dentro delas, na casa delas, naquilo, Deus, que elas têm executado, feito para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridas, eu quero que você aplauda o Senhor Jesus e eu